Olá pessoal, vamos para mais uma semana de aula. Hoje nós vamos falar sobre simplificação de raiz, ok? Então vamos lá. Para simplificar alguns radicais, basta reescrever o radicando como um produto de fatores primos. Então aqui já vale lembrar, né? Quando eu falo em fatores primos, eu estou falando dos números que só são divisíveis por um e por ele mesmo. Então alguns deles, 2, 3, 5, 7, o 9 não é, porque ele está na tabuada do 3 vezes 3, né? Então, além de ser o 1 e o 9, também tem um 3, por isso que não entra. Depois o 9, 11, 13, o 15 não é, porque o 15 está na tabuada do 3 e também na tabuada do 5, né? 3 vezes 5 é 15. 17, 19, 21. O 21 não é, porque 21 está no 3 vezes 7. Ou seja, os números primos são aqueles divisíveis por um e por ele mesmo. Aqui na lista, por exemplo, nós vimos o 2, que é o único número primo par. Depois, todo número par está na tabuada do 2, né? Então, 2 é o único primo par. Aí eu vou olhar para todos os ímpares, mas ainda assim vai ter ímpar que não é primo, tá? Então, mesmo quando eu olhar para os ímpares, não quer dizer que é ímpar é primo. Aqui nós temos 3 exemplos que não são, ok? E aqui embaixo continua o texto. Para tanto, fatório radicando e observe o índice do radical. Supondo que o índice seja 3, ou seja, ele está falando de uma raiz cúbica. Então, imagina uma raiz cúbica, tá? Reagrupe os fatores primos encontrados em potências de expoente 3. Então, imagina a raiz cúbica de 16, tá? O que ele está falando? Para a gente decompor esse 16. Lembra que a gente fazia lá no sexto ano? Então, pegava o 16 e descobria quem são os números primos que compõem este valor. Então, eu vou dividindo. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Então, se olhar os fatores primos, eu vou ver que 2 elevado à quarta é o 16. Ou seja, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Só que ele fala para reagrupar em fatores de 3. Então, seria eu escolher esses 3 aqui, escrever 2 a terceira, mas não esquecer que existe esse, ok? Então eu colocaria assim: a raiz cúbica de 2 à terceira vezes o 2, que é esse daqui, tá? E aí, o cubo com o cubo cancela. Esse cubo cancela com esse, então esse 2 aqui, ó, ele sai da raiz. Já esse 2, ele não cancelou, então ele continua dentro da raiz cúbica. Isso é uma simplificação de raiz. Opa, faltou escrever o 2 aqui. Isso é uma simplificação da raiz, ou seja, a raiz cúbica de 16 pode ser escrita como 2 vezes a raiz cúbica de 2, ok? Então a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então vamos lá, aplicar nos exercícios. Entre os métodos que estamos mais acostumados, o primeiro é querer lembrar de um número vezes ele mesmo, que resulta nessa raiz quadrada, tá? Tem uma dica muito boa. A dica é o seguinte: se você pensar nos números da tabuada, vamos colocar todos eles aqui: 5, 6, 7, 8 e 9. Então tá aqui, ó, todos, tá? Imagina agora elevar cada um deles ao quadrado, tá bem? Então se eu pegar 1 e elevar ao quadrado, vai ser 1. Se eu pegar 2 e elevar ao quadrado, vai ser 4. Se eu pegar 3 e elevar ao quadrado, vai ser 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. E 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Então aqui eu tenho todos os quadrados, né? E olha que interessante, o 1 e o 9, opa, 1 e o 9 terminam com 1. E não só eles, o 11, o 19, o 21, o 29, a unidade desses quadrados termina com 1. Se eu pegar o 2 e o 8,
você vai ver que ele também termina com 4. E todos, né? O 12, o 18, o 22, o 28, todos vão terminar. Porque numa multiplicação, vamos pegar o exemplo aqui, o 3 e o 7. Né? O 3 e o 7. Se eu pegar 13 vezes 13, você vai observar que 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 1 é 3. Quando eu for multiplicar dezena, o resultado não pode vir na dezena. Ele começa já direto na dezena. Uma dezena vezes 3 unidades é 3 dezenas. E uma dezena vezes uma dezena acaba entrando aqui na centena. Então, 961, tá vendo? Então, a unidade é presa pelo número vezes ele mesmo. 4 vezes 4 é 16, assim como 6 vezes 6 é 36. E o 25 está sozinho, ok? Então aqui eu tenho uma forma muito boa de tentar aproximar essas raízes. Por exemplo, 256, imagina uma reta, tá? Aqui eu tenho 10 vezes 10, que é 100, ou seja, a raiz quadrada de 100 é 10. E aqui eu tenho 20 vezes 20, ou seja, a raiz quadrada de 400 é 20. Existe aqui dentro um valor que se aproxima a esse, né? Ou seja, a raiz quadrada de 256 se aproxima aqui dentro. Bem, como termina com 6, eu posso tentar aproximar pensando no 4, ou seja, 14 vezes 14. Ou eu posso pensar no 8, ou seja, desculpa, é final 6, né? Então é o 6, 16, tá aqui, 16. Ou eu posso pensar no 16 vezes 16. Porque o 14 e o 16, ambos terminam com 6. Se eu fizer 14 vezes 14, 4 vezes 4 é 16, sobe 1, 4 com 1, 5, mais 14, 196. Veja, não é o meu resultado. Eu posso tentar com 16. 6 vezes 6, 36, sobe 3, 6 com 3 é 9, mais 16. 6, 9 com 6, 15 vai 1, 1 mais 1 é 2, 256. Então essa raiz quadrada aqui é 16, certo? Então isso é uma forma de aproximação, né? Eu pego aqui os extremos que eu sei e sabendo aqui dessa ideia de produtos, né? Eu vou perceber que aqui é 16 vezes 16, que é 256. Mas a forma que a gente vai tentar calcular, deixa eu só apagar aqui para ter mais espaço. A forma que eu vou tentar calcular vai ser por decomposição. Ou seja, a gente vai pegar os fatores primos e fazer a mesma conta, ok? Aqui, aqui, aí. Esses aqui também posso tirar. Aí. Então vamos lá, a gente vai tentar aproximar. Tá, então vamos aqui voltar no verde. Vamos fazer a decomposição de 256. Então, ó, 256 e vou dividir pelos fatores primos. Lembrando que os primos eu tenho 2, 3, 5, 7, 11 e segue. Eu sempre vou começar pelo primeiro. Vou me perguntar se o 2 divide 256. Divide. Vai dar 128. Que dividido por 2 vai dar 64. Que dividido por 2 vai dar 32. Que divide por 2 vai dar 16. Que divide por 2 é 8. Que divide por 2 é 4. Que divide por 2 é 2. Que divide por 2 é 1. Então tá aqui, ó, todas as divisões. E por sorte foi tudo com 2. Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a oitava. Né? Eu tenho um produto do número 2 que é repetido 8 vezes. Tá, então 2 elevado a oitava. Mas de acordo com o que nós vimos, a gente divide eles em parzinhos. Então eu vou... Por que par? Porque é raiz quadrada, né? Se não tem nada escrito aqui, é porque aqui é o número 2. Então, vou separar esses dois. Sempre de 2 em 2. Então tem 1, 2, 3, 4. Então, em vez de escrever 2 à oitava, eu vou escrever a raiz de 256 como a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes
2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, tá? Então tá aqui. 1, 2, 3, 4, isso. Agora, eu vou observar que esse 2 cancela com a raiz, esse 2 sai. Esse quadrado cancela com a raiz, esse 2 também sai. Esse quadrado cancela com a raiz, esse 2 sai. E, finalmente, esse quadrado cancela com a raiz, este também vai sair. E agora, os que saíram é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Tá bem? Então, aproximação e decomposição. O bom da decomposição é que vai servir para tudo. A aproximação, se a raiz não for exata, você não vai ficar na dúvida qual é realmente o valor. Você vai ter uma aproximação, por exemplo, não sei, raiz quadrada de 50. 7 vezes 7 é 49, então é 7, alguma coisa. E aí você vai tentar aproximar esse 7, alguma coisa. Aqui o próximo, 676. Né? Já dá para saber que o número termina com 6. Então é alguma coisa com 4 ou alguma coisa com 6, certo? Então se é alguma coisa com 4 ou com 6, eu só tenho que saber aqui, ó. 20 vezes 20 é 400, então vamos colocar até aqui embaixo. Ó. 20 vezes 20 é a raiz de 400. E aí eu tenho aqui na frente que 30 vezes 30 é a raiz quadrada de 900. E esse 600 está aqui no meio, né? Parece estar mais perto do 900, então eu chutaria 26. E eu viria aqui e faria a conta com 26. Então, faria 26 vezes 26. E faça a conta. 6 vezes 6, 36. 2 vezes 6, 12 com 3, 15. Mais 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 2, 4 com 5. 6, 5 com 2, 7. 5 mais 1, 6. Então, eu já sei que a raiz quadrada é 26. Ou a gente faz por decomposição, né? Se for fazer por decomposição, vamos arrumar um cantinho aqui. Vamos ver se aqui vai caber, né? 276. Divide por 2. Né? Se eu dividir por 2, vai dar 300 e quanto? Vamos ver aqui, ó. Dividir por 2. 3, 0. Abaixo 7, 3, sobe 1. Abaixo 6, 8. 338. Então, vai dar 338. Aqui dividido de novo por 2. Então, vou dividir aqui de novo por 2. Vai dar 1, sobe 1. Abaixo 3, 6. Sobre 1 abaixo 8, 9. 169. 169. 169. 9 com 10 com 6, 16. Então dá para dividir por 3. Não termina com 5, não dá para dividir por 5. Nem por 7. 11 não. Então deve ser 13. Então 169 dividido por 3 é 13. E 13 dividido por 3 é 1. Então aqui eu tenho, vamos separar em quadrados, né? Já que é raiz quadrada. Então aqui eu vou ter, esse número pode ser escrito como a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 13 ao quadrado. Cancela com a raiz, isso é igual a 2 vezes 13, que é igual a 26, tá? Mesma coisa, então, aproximação e o outro, né? 196, vou aproveitar que está do lado, aproveitar aqui que está dentro entre 10 e 20. E nós fizemos com 14 agora há pouco. A gente já sabe que essa resposta aqui é 14 por aproximação. Por decomposição, é a mesma coisa. 196 divide por 2 vai dar 98. Divide por 2 vai dar 49. Divide por 7 é 7. Divide por 7 é 1. Ou seja, pegando os quadrados, 2 ao quadrado. Então, esse número pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Cancelo o quadrado com a raiz, cancelo o quadrado com a raiz, saiu 2, saiu 7. E 2 vezes 7 são 14, tá? Esse aqui é um pouquinho maior, porque dá para perceber que ele é maior que o 30, né? Ó, raiz de 30 é 900, então ele é maior que 30. Se você fizer a conta, você vai ver que é 35, tá? E a decomposição desse número, se você fizer, vai dar 5 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Tá bem? E quando você cancelar,
vai sair para fora 5 vezes 7, que é igual a 35. Agora vamos para as raízes que não são exatas. E são elas que me interessam agora para o teorema de Pitágoras, tá? Mesma coisa, só 4 exercícios. Então vamos lá. Raiz quadrada de 80. 80 eu vou decompor ele em fatores primos. Vamos lembrar primeiro aqui, né? Colocar os números 2, 3, 5, 7, 11, 13 e segue. 80. 80 é par. Eu sempre começo pelo primeiro primo, que é justamente o 2. Isso é igual a 40. Que divide por 2. Isso é igual a 20. Que divide por 2. Isso é igual a 10. Que divide por 2. Isso é igual a 5. 2 não divide 5. O próximo é o 3, que não divide 5. Então, 5 só divide por 5, que é igual a 1. Separando os pares, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho outro, tá? Então, em vez de escrever 2 à quarta vezes 5, eu já vou escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Tá aqui. E aí, corto o quadrado com a raiz, corto o quadrado com a raiz. Então, esse 2 saiu, o segundo 2 também, a raiz de 5, o 5 não saiu, fica como raiz de 5. E 2 vezes 2 são 4. 4 vezes a raiz quadrada de 5, tá? 18, mesma coisa. Pega o 18 e divide pelos fatores primos, ok? Então, 18 é par, o primeiro primo é par, então dividir por 2 é 9. O 2 não divide o 9, o próximo primo é o 3. 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Separando os quadrados, eu vou ter 3 ao quadrado. Então, é isso que eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever a raiz de 3 ao quadrado vezes 2. O 3 que está ao quadrado corta com a raiz, então vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 2. E não tem mais o que fazer. 24, mesma coisa. Vamos escrever o 24, que por sinal é par, né? Então, vamos lá. Primeiro primo é par mesmo. 24 dividido por 2 é 12. 12 dividido por 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Separando os quadrados, eu só tenho esse, tá vendo? Ó? Esse aqui, ó, não é. Então, no 24 eu vou escrever assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes o 3. O quadrado com a raiz cancela. Então, esse 2 salvou. O 2 e o 3, eles não saem da raiz. Nem o 2 e nem o 3. Mas como estão multiplicando, você pode escrever como 2 vezes 3, que são 6. E aqui você simplificou a raiz. E, finalmente, o 48, que por sinal é o dobro de 24, né? Então, já dá para ter uma ideia quais serão os passos, ou seja, 48 dividido por 2 é 24. E aí eu vou seguir tudo o que aconteceu no anterior. Dividido por 2 é 12, que divide por 2 é 6, que dividido por 2 é 3, que dividido por 3 é 1. Só que como apareceu mais um 2, agora eu tenho 2 pares. Então, eu vou escrever 48 como 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3. E aqui eu vou simplificar quadrado com a raiz. Esse 2 aqui, ó, ele salvou. Quadrado com a raiz, esse 2 aqui, ele salvou. E o 3, ele continua dentro da raiz. 2 vezes 2 são 4, então 4 vezes raiz quadrada de 3, ok? Normalmente, em vestibulares, concursos, ETEC, Senai, eles sempre esperam respostas nesse formato. E como nós estamos vendo o teorema de Pitágoras, normalmente irão aparecer respostas assim. Então, estou usando isso como uma revisão, justamente para o tema que estamos trabalhando essas semanas. Pessoal, muito obrigado, bons estudos e tchau.